Estamos de volta com o Multiverso. E aí, chegando quase 6 horas da tarde. Tá com fome, Choque? Eu tô sempre, né? Tá sempre com fome. Eu tô sempre, desculpa, Nutri. Mas Gente, um profissional, um dos mais procurados hoje em dia, se chama nutricionista, né? E esse profissional, ele ajuda muito a gente, né? Porque a gente sabe da alimentação. Já falamos aqui do poder do intestino, né? O tal do segundo cérebro. Alguns apontam até como o primeiro já, né? Pra ele funcionar direitinho, vários fatores, dentre eles a alimentação, que é principal. A alimentação tá cerceando muitos problemas hoje, se você tem uma má alimentação, evidentemente. Então, hoje, no Dia do Nutricionista, a gente tá homenageando você, nutricionista, que tá ouvindo a gente, através da entrevista com uma delas que convidamos aqui, né? Que é a nutricionista Larissa Zanetti. Ela que é especialista em obesidade pela Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, USP. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. É um prazer estar falando aqui, né? Representando também a minha classe nesse dia tão especial. Por que você escolheu a nutrição, Larissa? Eu acho que eu não escolhi. Ela me escolheu, porque na época que eu estava já com uma profissão em mente ali no terceiro ano, eu comecei a me cuidar por questões de saúde mesmo, eu tenho refluxo, então foi necessário, e aí acabei me apaixonando e decidi mudar a rota. Olha só. Então, agora eu acho que falou minha língua, né? Porque eu te perguntei aqui se tu atende por um plano e tal, eu também tô querendo procurar um nutricionista por causa de refluxo também. E faz toda a diferença, tá? Não adianta só você usar o medicamento e não tratar a causa, né? Eu parei de tomar a medicação, porque eu sentia que ela tava pesando o meu estômago, assim. Então eu tô cuidando mais da alimentação do que tentando apelar pros medicamentos. Eu vou pegar o gancho do choque, né? Eu falei no começo do programa que a gente ia trazer aqui a Nutri Larissa, porque ela é ótima, ela fala em equilíbrio, ela tem uma linha de pensamento muito legal. E palavras como a do choque, por exemplo. Ele diz, tô sempre com fome. Ele tem algum problema? De repente, ele só não está dormindo bem, porque o nosso sono está muito relacionado também com a secreção do hormônio da fome, chamado grelina, e também com a secreção do hormônio da saciedade, chamado leptina. Então, se você dorme menos de 7 horas por dia ou não tem um sono de qualidade, já pode estar mais propenso a sentir mais fome ao longo do dia. Além disso, se você não se hidrata o suficiente, o corpo vai precisar encontrar meios, outras formas de ter essa hidratação. Então, ele vai aumentar também a tua secreção do hormônio da fome para fazer com que você consiga essa hidratação por meio do alimento. E aí você passa também a sentir mais fome. E além disso, a composição da sua alimentação é fundamental. Porque, por exemplo, se você come só carboidratos, isso vai causar um pico na sua glicemia. Quando a sua glicemia cair, você vai ter uma hipoglicemia reativa que vai te deixar com mais fome ainda. Então é importante sempre equilibrar carboidrato com proteína, com gordura. Além disso, se você está com excesso de peso também, aumenta a resistência à insulina, vai trazendo mais fome por consequência, nossos hormônios vão se desregulando. Então é sempre aquela individualidade, né? Não tem uma resposta muito objetiva. São vários pontos que a gente tem que avaliar. São vários, mas eu acho que já tivesse uma... Não, já se identificou. Não, ela falou a frase que precisava. Falou? Falou. O problema é o carboidrato. Carboidrato E, bom, todo mundo sabe, né? Não precisa também. Então tá bom. É o desequilíbrio, né? Um pouquinho a gente precisa. E Larissa, eu vou forte. Escutei a Larissa recentemente falando, e ela fala muito bem também nas suas redes sociais, né? Que é o @Larissa Zanetti, né? Larissa B. Zanetti. B. Zanetti, né? Sobre o equilíbrio, né? Quando é que as pessoas devem comer? O que é sentir fome? Gi, quando a gente está num peso adequado, quando a gente não tem nenhuma patologia, a gente tem hormônios que fazem toda essa regulação, né? Então, o corpo avisa quando ele está pronto para fazer a digestão, e aí a gente sente fome. E a fome, ela é diferente da vontade, não é nada específico. É aquela coisa que se eu te oferecesse um ovo cozido, um prato de salada, você ia dizer, nossa, que delícia, tá ótimo, né? Que aí realmente é uma fome fisiológica. E a gente também tem os nossos sinais de saciedade. O problema é que às vezes a gente ignora, né? Mas a saciedade, então, ela é a ausência da fome. Quando a gente tá só com aquela sensação de plenitude. Então, se a gente tem todos esses pontos bem regulados, o ideal é que a gente coma quando o nosso corpo nos avisar. Então, e nos avisar, Choque, eu acho bem legal o que ela falou, é oferecer e você
comer. Não é, por exemplo, eu tô com uma fome de hambúrguer agora. Tô mesmo, tá? O nosso querido lá do Brooklyn, tá? Né? Tamo junto. Mas não é específico. Tudo bem, você pode ter até uma vontade de alguma coisa, mas quer dizer, isso é o sinal. É isso que eu queria que você explicasse bem pro nosso ouvinte. Uhum. A diferença dos sinais. Sim, da fome e da gula, da vontade de comer. Uhum. Esse exemplo que eu citei anteriormente, ele é a virada de chave, tá? Sempre que você se perguntar assim, será que eu tô com fome? Primeiro que só se perguntar já é um sinal de que você não tá. Porque quando a gente tá com fome, o negócio é certeiro. A gente só pensa em comida, a barriga ronca, algumas pessoas têm dor de cabeça, mau humor, né? Completamente normal. Então a gente tem certeza, a gente tá com fome e vai comer qualquer coisa que vier ali na frente. Por isso que é importante ter organização nesses momentos também, né? E aí quando a gente tem a fome, que ela é mais associada ao emocional, à vontade, a gente sempre pensa em fome de quê? Então é uma fome mais específica, né? Ela atende às nossas vontades. Às vezes também ela está interligada com o merecimento. Tive um dia difícil, tô com fome, vou comer isso. Então ela tá muito mais associada às nossas emoções. Emoções, né? Esse é o grande problema. Hoje você que tem especialização, né? Repito, ela é especialista em obesidade pela USP, né? É isso que tem causado a obesidade, né? Essa doença aí que tem atingido tantas pessoas? Gi, uma causa só a gente não pode dizer, né? A gente não pode afirmar, porque é uma doença multifatorial. Então, assim, tem causas emocionais, tem fatores genéticos associados também, tá? Aí de 10 a 30%. Além disso, o ambiente da pessoa também modula muito o comportamento. Então, é uma série de fatores, né? Mas eu sempre repito isso nas minhas consultas. É mente sã e corpo são. Não adianta a gente tentar inverter a ordem. Muitas vezes a comida ela tá sendo só uma válvula de escape, né? E aí a gente vai meio que só cortando os galhos de uma raiz muito maior. Mas o ideal mesmo é a gente se observar com mais atenção e saber diferenciar, né? Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta. O melhor, o ideal seria eu comer quando tô com fome ou me organizar para comer hora tal e hora tal? Assim, tem muita gente que fala, come a cada 3 horas, come a cada 6, come 2 vezes por dia, come sei lá quando. Não tô entrando nesse mérito, mas assim, o melhor é eu ter essa organização e saber quando vou comer ou comer quando eu tenho fome? No início, o ideal é você ter essa organização. Uma planilha ali pra... Isso. Justamente porque quando a gente tá em obesidade, a gente tem esses hormônios desregulados. Sim. Então a gente perde um pouco da percepção da saciedade, da fome real. Então no início o ideal seria assim. Mas depois, com mais maturidade, né, conseguindo manter uma constância na alimentação, aí eu sempre peço para que a pessoa passe a ouvir o próprio corpo, porque é uma libertação. A gente poder comer quando tem fome, dormir quando tem sono. É mesmo. A gente foi feito para isso. Já passei por isso. A Larissa é ótima. Dá para emagrecer comendo? Pergunta de ouvinte, Gisele. Dá para emagrecer comendo arroz, feijão, bife, de vez em quando um pãozinho? Dá para emagrecer assim? Sem dúvidas, sem dúvidas. É a base, né? Principalmente nós brasileiros, a gente tem muito costume enraizado do arroz com feijão e a combinação dos dois se torna ainda mais completa. Não tem por que a gente excluir. O pãozinho também não. É claro que assim, se a pessoa tem alguma patologia específica, né? Aí, mas é uma coisa individual. Mas com certeza a gente consegue manter, o segredo está na quantidade. Comendo macarrão carbonara, nhoque 4 queijos, picanha com gordura. Ela vai falar a mesma coisa. É tudo questão de quando e quanto. Quando e quanto. Gente, a Larissa, ela é ótima, né? A gente trouxe ela aqui, né? Passa rápido mesmo, justamente pra mostrar pra você que tem caminhos tão legais que a gente pode mudar o nosso hábito de vida e vai fazer toda a diferença, Lari. Eu queria que você exaltasse a participação do nutricionista na vida das pessoas, né? A importância de uma pessoa procurar esse profissional. É claro que muitas vezes as pessoas procuram um nutricionista quando já estão com alguma patologia, né? Mas na escola a gente aprende coisas tão básicas que talvez a gente também nem vai usar tanto na vida. E a gente não aprende a como se alimentar. Então eu, por exemplo, eu me formei na escola sem saber o que era um carboidrato, o que era uma proteína, o que era um lipídio, quais hormônios eu tinha que estavam envoltos da minha fome, da minha saciedade, como regular o meu peso, né? Para não desenvolver futuras doenças crônicas. Então, coisas simples. E isso é tão necessário porque a gente se alimenta pelo menos 4 vezes ao dia. Então, imagina só, a gente tem 4 chances ao dia de nutrir ou a doença ou a saúde, né?
Então, eu considero que o nutricionista, sim, ele pega na sua mão e ele te mostra o caminho para você conseguir tanto emagrecer quanto atingir seus objetivos, mas ter saúde, né? Ter constância. Tá Olha certo. só, tem mensagem de ouvinte aqui, ó. A gente recebeu um abraço aqui do nosso amigo Henrique Solé, lá do Brooklyn. Diz que tá ligado na gente aqui, ouviu a citação. Faz um Brooklyn, um X prensado, Larissa. Sem maionese. Sem maionese. Não, ia ser maionese mesmo, tá? Porque o dele é o X gaúcho, então vem. Nem tem aquela quantidade toda de milho. Nosso, equilibrado, viu? E vem ovo, carne, é bem legal. E olha só, e a gente também tem a mensagem aqui do chefe Samuel Alano, também do Rolê da Gastronomia. Ele diz o seguinte: comer é vida, mas a vida pode ser curta. Mas é vida, né? Antes, ele infartou e ele disse que antes do infarto o colesterol dele era 340, agora já tá estabilizado, acho que levou um susto aí, tá normalizando gente, comer é vida, mas a gente não precisa ficar vivendo a nossa vida inteira comendo, né? A gente tem que, como a Larissa trouxe aqui, a mensagem final do nosso programa hoje é equilíbrio e se libertar. Busque, né, esse novo hábito e depois se liberte. Larissa, demais, repita a sua rede social, por favor, pro pessoal te conhecer mais. É @LarissaBezanetti. Ela é demais, não é, Chá? Muito legal. Não é boa? Legal. Obrigada pelo convite, Gi. Estou aqui à disposição, tá? Precisando, muito sucesso pra Tu é palestrante também, né? Não. Não, nunca, mas... Não, mas ela deu uma palestra pra gente. Eu ia dizer, tem um caminho aí. Tá todo mundo não é se a minha cuidando, profissão não. oficial, mas toda semana eu estou por aí. Ah, bom, então tá aí. Ela fala então. muito bem, deixa a gente tranquilo. Pois é. Que a gente precisa, não é? E segura, né? Sabe, Segura. parece não, né? Sabe o que tá falando, tem especialização aí na área e tudo. Bom demais, gente. Quinta-feira tá chegando o que tá chegando agora? Transtornados. Fiquem Transtornados. conosco. E hoje vai ser muito bom. Vai ser bom Hoje demais. vai ser muito O retorno, hein? É isso aí. Voltamos já já.